Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 14 de dezembro, 21 horas mais ou menos, eu estou aqui para trazer mais uma pérola da graça de Deus. Uma palavra para o fortalecimento e o crescimento na graça e no conhecimento. Uma palavra para aqueles que têm a mente ativada, que têm o entendimento dado e concedido pelo Espírito Santo, possa entender e compreender. O tema de hoje é o que Paulo quis dizer: eu era menino e falava como menino. E eu quero fundamentar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de número 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. Querido, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que fora separado pelo Cristo ressuscitado para pregar o evangelho da incircuncisão, para pregar aos gentios, para isso que ele foi chamado. Ele recebera diretamente de Deus esta incumbência para se dirigir aos gentios, assim como os 12 apóstolos havia recebido do Cristo Nazareno o evangelho da circuncisão para que pregasse aos judeus, ao mundo de Israel. Então Paulo, aqui, ele estava dizendo que todos que ainda não havia alcançado uma maturidade espiritual acerca do Cristo ressuscitado. Paulo estava dizendo que aqueles que ainda viviam e vivem acreditando em fábulas e histórias, esses se comportam e agem como menino. São aqueles alimentados com leite, lógico, uma figura de linguagem. Ainda não alcançaram um entendimento para que pudesse ser alimentado com alimento sólido. Poderíamos dizer, os que ainda estavam aguardando o perfeito, como muitos ainda estão, quando o perfeito já veio, mas eles ainda estão aguardando para que ele possa vir. Esses são meninos, age ainda como meninos, não cresceram na graça e não cresceram no conhecimento. Eles ainda esperam essa iminente volta. Ele já veio em juízo no ano 70. A sua vinda não foi física. Isso já aconteceu. Esse fato já ocorreu. Essa profecia já foi cumprida. Mas muitos desses ainda estão dentro das sinagogas, aguardando a volta do perfeito, Jesus voltar. Todos os acontecimentos
que ocorrem, eles dizem que são sinais da volta do perfeito, da volta de Jesus. Antes, o apóstolo Paulo fala dos dons que foram dados naqueles dias. E esses dons, eles foram dados para o aperfeiçoamento dos irmãos que iriam passar pelo juízo. Então, naqueles dias, esses dons que Paulo fala no contexto do que eu li, esses dons foram para aqueles dias. Os irmãos precisavam ser aperfeiçoados, precisavam ser preparados, porque o juízo estava por vir sobre o povo de Israel. E muitos iriam passar por esse juízo. Esses dons que ainda hoje é ensinado pelos religiosos nos nossos dias, quando todos esses dons jamais não existem, mas eles insistem em dizerem que tem esses dons. Uns dizem, eu tenho o dom de apóstolo, eu tenho o dom de pastor, eu tenho o dom de evangelista, eu tenho o dom de mestre, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de cura, e assim sucessivamente. Eles ainda atribuem esses dons nos nossos dias, como se isso fosse uma verdade, como se isso fora escrito para nós, para os nossos dias, para os dias que se passaram depois da cruz e para os dias que ainda virão. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 13 que os dons, olha o que ele diz aqui: agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Não mais aqueles que Paulo havia dito. Então, queridos, Paulo diz que quando ele era menino, ele agia como tal. Ou seja, quando ele era menino, ele era alimentado com leite. Essas pessoas que hoje agem assim, dentro dessas sinagogas, dentro desses lugares que eles chamam de igreja, eles são ainda meninos, eles são carnais, são voltados para a prática das obras. Dentro desses lugares cumprem ritos, praticam liturgias, cerimoniais, vivem debaixo dos preceitos dos homens. Eles dão dízimo, vão a monte, jejuam. Dentro desses lugares tem pastores que se dizem ter uma autoridade espiritual e que foram chamados e vocacionados e separados para que possam exercer essa autoridade diante de um rebanho que, segundo eles, esse rebanho fora concedido a eles por Deus. São meninos alimentados com leite, gostam de se exibir, gostam de estar em primazia, gostam de ocupar os primeiros lugares, gostam de ser paparicados, gostam de estarem sempre em destaque. É isso que acontece dentro desses lugares. Não importa o nome das reuniões que lá se realiza e os nomes que eles dão a essas reuniões. Você vê cada um querendo sobressair mais do que os outros. Às vezes eu fico olhando num grupo que eu faço parte e ali eles postam vídeos de convenções de pastores, de ministros. E aí eu fico olhando
Cada um querendo aparecer mais do que o outro, querendo estar em evidência, querendo estar em destaque e em primazia. Essas coisas que ocorrem dentro dessas sinagogas. E eles se orgulham, gostam de ser chamados de doutores, de mestres, de pastores, de dizerem que são professores de teologia, de escola bíblica dominical. São títulos e mais títulos. Criam convenções, criam conselhos. Dão títulos a outros. Procuram honrar uns aos outros. São estas coisas que mais interessam para essas pessoas que estão dentro desses lugares. Quando eles, na verdade, deveriam praticar os dons que Paulo fala aqui no versículo 13 da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Que dons são estes que permaneceram e que permanecem e que permanecerá para sempre? O dom da fé, o dom da esperança e o dom do amor. Não precisamos mais praticar os dons que eu falei, que eu relatei lá no início, que Paulo relatou, que Paulo escreveu. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Olha o que diz. Há um, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois os operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Não precisamos mais desses dons. Esses dons já não operam mais. Esses dons foram para aqueles dias, como eu disse no início dessa palavra. O que permaneceu é o dom da fé, da esperança e do amor. Por que que esses dons já não mais existem? Por que que esses dons já não devem ser mais praticados? Porque o perfeito já veio. O perfeito já veio. E o perfeito está dentro de cada um de nós, dentro do nosso espírito. E não estamos aprisionados no legalismo de Moisés. Esses que vivem ainda na prática de todas essas coisas estão aprisionados no legalismo de Moisés. E ele, o Espírito Santo, fala ao espírito daqueles que são seus filhos. Os que são filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Esse Espírito que habita no nosso espírito não tem nada de carne. Não tem nada de carne, porque agora nós somos adultos. Era isso que Paulo estava dizendo. Quando ele era menino, fazia coisas de menino, praticava as obras da carne. Mas agora que ele é adulto, agora que ele cresceu, ele é espiritual. Adulto quer dizer espiritual. Menino quer dizer carnal. E então, todos quantos ainda o vivem dentro desses lugares, na prática de todas essas coisas que eu já relatei, são meninos, precisam crescer, precisam se estruturar, precisam se amadurecer, mas para que isso aconteça, precisa ter a mente ativada, precisa ter o entendimento dado e concedido pelo Espírito Santo. Esse entendimento que foi estabelecido em nós, a justiça eterna,
Não há mais necessidade de todas essas coisas praticadas nas sinagogas. Por isso que nós chamamos esses lugares de sinagogas, porque lá ainda tem o legalismo de Moisés. A lei ainda está em evidência dentro desses lugares. Eles estão ali na prática das obras. É uma tal obra que nunca termina, que nunca acaba. Quando o Nazareno, ele disse, está tudo consumado. A lei, querido, está na nossa mente. A lei está agora na nossa mente. E ele, o Espírito que nos dirige, nos faz saber acerca de tudo. É por isso que nós temos esse entendimento. O apóstolo que escreveu Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10, ele diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Esse sistema religioso é inútil. Esse sistema religioso não serve para nada. Todas essas coisas ditas e ensinadas por eles não tem nenhum valor, não tem nenhuma serventia. Sabe por quê? Porque é tudo lei. É tudo lei. Todas essas coisas foi dado um fim. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 24, ele diz assim, Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Eles não conseguem perceber que já foi dado um fim. Eles não conseguem perceber, entendendo o que o profeta aqui quer dizer. Foi cessada toda a transgressão, para que pudesse dar fim ao pecado e trazer o quê? A justiça eterna. Essa justiça eterna, ela está dentro de cada um de nós. Então essas coisas é profanação. Essas coisas praticadas dentro das sinagogas, dos templos religiosos, são profanação. É tudo lei. E já foi dado um fim em todas estas coisas. Deus está onde? Na nossa mente. Deus está onde? No nosso entendimento. É Ele quem dá o entendimento. É Ele quem faz crescer na graça e no conhecimento. Não se pode crescer na graça e no conhecimento se ainda são meninos, se ainda não cresceram, se ainda não se tornaram adultos, se ainda não são alimentados com a verdade de Deus, com a verdadeira sã doutrina, com a verdadeira palavra. Que esta palavra possa servir de alerta, de reflexão, de despertamento para os nossos irmãos. Mesmo eles, na prática de todas essas coisas, eles não deixam de ser nossos irmãos. Eles também são eleitos.
São filhos de Deus, apesar de que não vivem como filho, porque ainda o véu está sobre o rosto. Ainda não foram salvos na mente, porque a salvação é na mente, é no entendimento. Então fica essa palavra. Porque Paulo quis dizer que quando ele era menino, ele falava e agia como menino. Essas pessoas que aí estão, agem e falam como menino. Mas aqueles que têm a mente ativada, que têm um entendimento, que são dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, que entende o Evangelho da graça de Deus, cresceram, são adultos e alimentados com alimento sólido. Este é um alimento sólido, aonde o soberano é único, que reina sobre tudo e todos, aonde o poder, a glória, a honra, o louvor e a adoração é somente dele. Senhor de tudo e de todos. Um único Deus, um único Senhor, um só Espírito, o Pai dos Espíritos, que habita no nosso espírito, que nos dirige e quem nos guia. Muito obrigado. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue e compartilhe essa palavra. Reparte para com muitos. Quem sabe as mentes lhe são abertas e eles passam a ter os olhos espirituais voltados para as coisas espirituais. Muito obrigado.